Olá, sejam todos muito bem-vindos à edição de hoje do Visão 360. Você que é sempre nossa companhia aqui na tela da Masper TV. O Visão 360 é transmitido no canal 575 da Parabólica Digital Brasileira, TV aberta para todo o país. Canais 20 e 520 para os assinantes da Claro TV+, no Rio Grande do Sul. E você também pode nos acompanhar ao vivo pela nossa página na internet e ainda em mais 127 provedores espalhados pelo mundo e curtir o nosso conteúdo pela sua rede social preferida. Hoje vamos falar sobre turismo, uma alternativa de turismo premiada. Você sabe o que quer dizer best of the best? Bom, não precisa nem manjar muito o inglês, né? Melhor entre os melhores. Vamos falar de um hotel em Gramado que foi escolhido 13º melhor hotel para famílias do mundo. Estamos falando do Hotel Alpestre. O empreendimento é o segundo brasileiro e o primeiro gaúcho na lista, destacando a experiência oferecida às famílias e a trajetória de 39 anos na Serra Gaúcha. O destaque também reforça o potencial turístico e econômico, que a gente já conhece, mas que sempre é bom falar, o potencial de Gramado, né? Além dos investimentos do hotel em experiências para crianças, com 14 horas diárias de programação infantil, mas a molecada aproveita, eu tenho certeza disso. Estrutura especializada e atividades que buscam proporcionar mais tranquilidade aos pais. Nós temos uma vasta opção, uma gama de coisas para se fazer num hotel. Para falarmos sobre este reconhecimento e os impactos para o turismo local, a gente recebe a Maria Clara Renz Tissot, gerente de marketing do Hotel Alpestre. Seja muito bem-vinda aqui ao Visão 360. Muito obrigada por me receber aqui, Glauco. É um prazer falar com vocês. É um hotel de muita tradição. Sim. Mas há desafios, eu tenho certeza disso, né? Que é a transformação que a gente vive da própria sociedade. Como fazer para atrair mais e manter aquele ar original, mas ao mesmo tempo se adaptar às novidades. E alguém que trabalha com marketing, que tem que fazer planejamento, eu imagino que está sempre com a cabeça em atividade, ainda mais com a competição que existe em Gramado, né? Então a gente vai falar sobre isso e esse prêmio, essa premiação, mas afinal, o que oferece de tão diferente para as crianças, para as famílias? Eu tenho certeza, se você já planejou férias, por exemplo, ou uma viagem de fim de semana com filhos, tem que pensar em algo mais, né? É ou não é? Daqui a pouco a gente volta para falar sobre o nosso assunto específico e antes tem aí as notícias que foram destaque do dia. O número de candidatos a deputado federal nas eleições deste ano caiu 28% em comparação com 2022, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral. Há 4 anos foram registradas cerca de 10.600 candidaturas, enquanto neste ano são aproximadamente 7.600. A redução acompanha a diminuição do número de partidos, que passou de 32 para 28 após fusões e incorporações de siglas. A participação proporcional feminina aumentou de 35 para 36,6%. E a confiança dos empresários do comércio do Rio Grande do Sul avançou pelo segundo mês consecutivo em julho, segundo a FEComércio. O índice chegou a 91,5 pontos, alta de 1,2% em relação a junho, mas ainda permaneceu abaixo dos 100 pontos considerados a linha de neutralidade. O resultado também ficou abaixo do registrado em julho do ano passado. O destaque positivo foi o índice de investimentos, que alcançou 101,1 pontos. Voltou ao chamado campo otimista.
E o Rio Grande do Sul registrou 17.989 atendimentos pelo Ligue 180 entre janeiro e julho deste ano. Está entre os estados com maior número de registros no serviço de atendimento à mulher. Em todo o país foram mais de 1 milhão de atendimentos no período, volume equivalente a 95% do total registrado durante todo o ano passado. Entre as denúncias de violência, a psicológica foi a mais frequente, seguida pela violência doméstica, física, moral e patrimonial. O levantamento aponta ainda que a maior parte dos contatos feitos ao Ligue 180 foi para buscar informações sobre serviços da rede de proteção às mulheres. Vamos ao intervalo. E já voltamos para falar de uma opção premiada de hospedagem na Serra Gaúcha. Tem hotéis, mas tem o Alpestre. Por que levou este hotel a ser classificado tão bem quando o assunto é turismo em família, viagem em família, com filhos? A gente já volta. O Visão 360 está de volta e hoje para falar de coisa boa, ritmo de final de semana, né? De passeio, de viagem, de programa em família e tem uma baita opção na Serra Gaúcha. Aliás, a Serra tem várias opções, é lógico, mas neste caso uma opção de hospedagem que se destaca, inclusive recebendo uma premiação, como eu falei lá no começo do programa. Best of the best, melhor entre os melhores, é um privilégio e tanto. Eu converso hoje com a Maria Clara Renz Tissot, que é gerente de marketing do Hotel Alpestre, em Gramado. Que premiação foi essa que o hotel recebeu? Bom, Glauco, é um dos maiores destaques dentro do turismo, né? O TripAdvisor é a plataforma onde as pessoas avaliam, então os clientes avaliam os produtos e aí com base nessas avaliações, tanto na quantidade, na frequência, na qualidade, são selecionados então os hotéis com a melhor classificação. E aí nós entramos nessa categoria, né, internacional de estar entre os melhores produtos para a família no mundo. O que significa ser um dos melhores produtos para famílias? Eu tanto falei na abertura, né? As pessoas realmente, quando vão procurar um hotel, elas querem conforto, elas querem qualidade. Quando tem filhos, elas querem algo mais para os filhos. E o que eles encontram lá no Alpestre? Na verdade, a gente não é um hotel voltado para crianças, né? A gente é um hotel justamente voltado para a família. Então, passamos nossos dias pensando em como resolver as dores de cada um dos membros da família. E a gente entende que no hotel hoje a diversão das crianças encontra o descanso e a tranquilidade dos pais. Então, as crianças estão super bem atendidas, né? 14 horas de programação diárias de recreação. As crianças podem almoçar e jantar, inclusive, lá no espaço da brinquedoteca. E aí os pais também têm o seu tempo de lazer, né? A gente tem momentos de família junto, desfrutando, mas também os pais podem ter os seus momentos de lazer, de apreciar um vinho, uma música ao vivo. Então, acho que esse é o grande diferencial, olhar para toda a geração da família, né? A gente, quando pensa em Gramado, Serra Gaúcha, é claro que pensa em descanso, não há dúvida. É outro ar, literalmente, né? E a pessoa renova, né? Mas a gente sabe da responsabilidade quando se tem filhos e tal. Mas a responsabilidade também é do hotel a partir do momento que se propõe a fazer uma atividade com os filhos destes pais que estão lá. Aí tem monitores que acompanham tudo. Como é que vocês montaram esta estrutura? Sim, realmente, acho que a gente fala muito da diversão, mas junto com a diversão tem a segurança, né? Então, essa responsabilidade é muito grande. Hoje a nossa equipe de recreação, ela tem em torno de 10 pessoas, é uma equipe bem completa, né? Justamente treinada para acompanhar e muito mais do que só brincar com as crianças, mas criar essa conexão, né? Então, nós temos famílias que voltam diversas vezes no ano
E ao longo, né, do crescimento das crianças, estão junto com as meninas lá na recreação. E é muito bacana, eles têm um carinho, eles se aproximam, então cria uma conexão mesmo, né, dessas crianças que estão passando pelo OPEST com as profissionais, né, as tias que a gente chama. Tem a tia pão de queijo, a tia chocolate, o tio sushi, são meio divertidos. E sem dúvida, essa equipe é fundamental, né, para fazer acontecer. É uma questão de criar identidade em relação a isso. Inclusive, tem um material que vocês trouxeram aqui. A gente pode mostrar, Carioca, bota aí a imagem, né, que foi feita anteriormente com esse material que elas trouxeram, que tem um nome, é o Sim, Alceu? O Alceu e a Lola. São o quê? Eles são personagens, né, lá do nosso mundo lúdico dentro do hotel. Eles surgiram muito mais como uma forma justamente da gente conversar com as crianças, então nesse olhar muito até do marketing, né, de como que a gente conecta a marca com as crianças, como elas se identificam. E aí surgiram esses dois que são irmãos, o Alceu e a Lola. O Alceu tem 8 anos e a Lola tem 6. E já estão um de cada lado da sacola, que é para não brigar. Exatamente. A gente conhece as crianças, vamos facilitar para os pais. Esse é o nosso objetivo. E aí eles moram no hotel, né? Então, nós temos quartos cenográficos, que são as casinhas deles, né? Como cabaninhas, onde eles moram. E aí as crianças também podem se hospedar, né? As famílias se hospedam nessa opção de categoria também de acomodação. É muita fantasia que é preciso. Aliás, Gramado vive muito em torno disso, da fantasia, né? A gente se imagina num outro mundo, muitas vezes quando chega em Gramado. E não é só naquela data próxima ao Natal, não é só a questão do Festival de Cinema, não. O ano inteiro é para ter essa concepção de ser um mundo meio da fantasia, algumas coisas relacionadas com um aspecto meio Disney, assim, essa coisa lúdica. Isso faz toda a diferença? Sem dúvida. Eu nasci, cresci em Gramado, né? Então, é de lá? Eu sou, bom, pelo sobrenome, Tissot, enfim. Eu, inclusive, sou a terceira geração nós somos uma empresa familiar, né? O hotel, então... a minha família toda, sempre meus avós, todo mundo não tinha nem Gramado ainda, mas já estava lá a família, né? E a gente sabe que para nós o que parece às vezes muito comum, né? A gente cresceu hoje, para nós Gramado já é grande, inclusive, né? Costumava ser tão menorzinho. Eu só imagino lá atrás o movimento de Gramado devia ser completamente diferente. Eu frequento Gramado mais recentemente, sei lá, questão de 20 anos. Sim. Mas imagina lá para trás, né? Exato, era uma cidade pequena de interior, né? E acho que esse aspecto, o que foi muito importante sempre em Gramado foi porque justamente eram poucas famílias e famílias todas trabalhando juntas pela cidade, né? A gente diz que Gramado foi uma cidade que nasceu do trabalho das famílias, né? Tanto os eventos como os empreendimentos, e meu pai e meu tio sempre falam que eles se reuniam para discutir a cidade, né? Não falar dos seus negócios propriamente, mas como vamos fazer essa cidade crescer, né? Como é que nós podemos contribuir para isso? Uma troca. Então, Então, eu acho que desde sempre Gramado teve esse viés de olhar e querer ser melhor, ser bom, entregar, né? Bem receber. Agora eu fiquei curioso, né? Porque muito provavelmente a Maria Clara ela já cresceu em meio a check-in, check-out, aquele movimento, turista, gente de tudo que é lugar. Sim. Então, tem o conhecimento da atividade e tem também a questão de ser familiar. Sim. Isso te dá mais propriedade até para conceber novos projetos, para, né, apostar em novas iniciativas? Eu acho que sim, porque a gente trabalha, a gente tem no hotel, apesar de ter a premiação, o melhor dos melhores, mas a gente não é um hotel de glamour, a gente é um hotel com uma hospitalidade muito genuína, e que é muito isso, do que a gente traz de casa, né? Como a gente aprendeu, sempre os nossos pais nos ensinaram, e hoje a gente tem pessoas na equipe justamente que também são quase família, estão lá 30 anos, né, com a gente. Então, acho que esse aspecto muito familiar, sem dúvida, ele cria um acolhimento que é intangível, mas que está ali, né? As pessoas sentem na hora de receber. Acho que sim. Eu vou falar algo que é mais particular, mas eu tô puxando pela memória, porque é difícil. Eu esqueço. Eu já
fiquei hospedado no Alpestre Olha, que bacana. há tempos, porque Grêmio e Inter faziam pré-temporada na Serra, antigamente, né? Eu fiquei no Laje de Pedra, fiquei no Alpestre, fiquei em vários hotéis, né? Vila Suzana, quer dizer... Mas eu não lembro se tinha essa questão envolvendo as famílias. Foi algo que vocês pensaram depois para justamente focar nesse aspecto? Na verdade, a gente sempre, acho que foi muito visto a estrutura do hotel. Desculpa, é que eu também não levei família, né? Eu estava lá, eu não frequentava a piscina, a brinquedoteca. Mas é uma pergunta só por curiosidade mesmo. Perfeito, eu acho que faz total sentido. Na verdade, a gente, por ter uma estrutura de lazer desde sempre, as piscinas externas existem desde o primeiro dia de hotel. Então, a gente já foi muito escolha das famílias, mas a gente realmente assumiu isso como um território do nosso produto fazem poucos anos, né, em que a gente realmente passou por um processo de renovação, de rebranding, e aí a gente se colocou de forma muito aberta. E aí, quando a gente realmente focou nesse perfil, né, mais familiar, a gente começou a dedicar muito mais tempo, o nosso tempo de criação de produtos, de serviços, muito mais para esse nicho, né? Então, acho que no marketing isso é muito claro, né? Quem quer ser bom para todos não é bom para ninguém. Então, a gente não está deixando de atender bem os outros públicos, a gente só quer ser o melhor, realmente, para esse público, né? Deixa eu conhecer um pouco mais como está a realidade agora do Alpestre. Qual é a capacidade que vocês têm hoje? Nós temos 145 apartamentos. Assim, é um hotel Tá de família, mas é um baita hotel, 145, né? É uma estrutura imensa. Sim, ele começou vamos completar 40 anos agora em novembro. Começou com 8 cabanas, né? E aí, então, foi um processo nesses 40 anos... Mas lá no bairro Planalto? Naquele mesmo local, né? Ele existia antes, ele era um pequeno hotel, já existia ali. E aí, ele foi adquirido, então, pelo meu pai, meu tio e sócios na época, com 8 cabanas, assim. E eles até hoje dizem, eles compraram muito mais pela área, pelo terreno, que era muito interessante, e não sabiam nem muito o que fazer com o hotel, porque nós somos uma família... meu avô tinha empresa metalúrgica, meu pai, então, meu tio estavam envolvidos muito mais nesse lado mais pesado, inclusive, né, de negócio. E o hotel entrou na vida deles e, realmente, eles foram desenvolvendo e hoje estamos aí com 145 apartamentos. E para alguém que faz a gestão, no seu caso, foi preciso buscar ainda conhecimento fora, buscar atualização, buscar uma série de informações que, apesar de tudo que havia lá em Gramado, ainda não era suficiente? Sem dúvida, sem dúvida. A gente sempre diz que a nossa maior escola para o hotel é viajar, né? Então, a gente... Eu diria que é escola para tudo. Para todo mundo, para tudo. A gente, quando viaja e vê outras realidades... A gente imagina a vida de forma diferente, né? Viajar é um grande investimento. As pessoas não têm essa noção, tá? Muita gente guarda o dinheiro ou prefere comprar algo material. Sim. A viagem, ela não se mede pelo custo da passagem, da hospedagem. Mas, enfim, isso é assunto que nós podíamos conversar sei lá quanto tempo. Mas é exatamente isso. A gente, então, tem muito isso de família. Isso justamente é uma outra coisa que eu já cresci vendo e fazendo, assim como meus primos também. A gente viaja sempre olhando tudo, assim. Então, muitas das coisas que a gente aplica e as coisas que a gente está renovando constantemente são coisas de, vamos ver quem faz muito bem isso em algum lugar. E não precisa ser fora do Brasil necessariamente, pode ser no Brasil, no Rio Grande do Sul, no próprio Gramado. A gente tem uma concorrência muito bacana em Gramado, que eu acho que faz todo mundo subir a régua, justamente porque tem muitos bons produtos, né? Então, a gente se espelha muito e quer ser bom. E, então, sem dúvida, é uma melhoria constante. A gente está sempre pesquisando e pensando como melhorar. Isso não para nunca. E quem vai a Gramado deve ter notado, logicamente, que há uma grande quantidade de hotéis com bandeiras reconhecidas, né? São empresas que investem em Gramado, sabendo que lá tem uma demanda muito alta. Mas eu acredito que seja diferente para quem é da região, inclusive o próprio atendimento para quem chega. Sim, a gente entende exatamente dessa forma, né?
E, inclusive, pensando no negócio, no grupo, nós já até pensamos e chegamos a considerar propostas para assumir outros hotéis, para daqui a pouco expandir, e não é a nossa ideia. A nossa ideia é ter um alpestre cada vez mais qualificado, entregando uma experiência cada vez melhor, onde a gente esteja dentro, olhando cada um dos detalhes. E a gente tem muito carinho pela nossa cidade, né? Então, a gente também faz muito pensando em como a gente torna Gramado cada vez melhor. Então, acho que carregar isso com a gente é de quem está ali desde sempre, né? Assim, isso não desmerecendo nenhuma grande rede, ninguém que vem de fora, muito pelo contrário. Acho que eles também nos incentivam a querer subir a régua cada vez mais. A partir do momento que tem o nome nesta lista seleta, né? Estamos falando de TripAdvisor, nós estamos falando de Best of the Best, nós estamos falando de coisas que dão valor à marca. Não sei se aumentam tanto assim a tarifa, enfim, isso é uma questão de mercado, né? A tarifa, ela responde pelo que existe de demanda, enfim, é uma série de coisas, né? Mas aumenta a responsabilidade também do ponto de vista de manter a tal da régua. Uhum. Sem dúvida, sem dúvida. No momento que a gente recebeu essa premiação, a gente já começou a pensar o que a gente pode fazer mais. Ano que vem a gente quer estar mais para cima nessa lista, né? Então, acho que é uma responsabilidade que vem com uma grande ânimo, né? De justamente o que a gente tem feito até aqui está bacana, está sendo reconhecido, a gente está entregando para o nosso cliente o que ele espera e como é que a gente faz mais, porque a ideia de pegar o prêmio e sentar nele e não fazer nada não existe lá dentro, né? Pois é, ele tem que servir para ser gatilho de alguma outra coisa, né? Sem dúvida. Um incentivo. E tanto que, na verdade, as 14 horas de recreação vieram depois da premiação, né? A gente trabalhava até então com 12 horas de recreação diárias e quando veio a premiação... Desculpa, 14, é muito tempo, gente. Começa que horas? Das 8 da manhã às 10 da noite. Então, e aí é que está. Claro que não são sempre as mesmas pessoas, Exatamente, né? E a gente pega as crianças de faixas etárias diferentes, né? Então, se a gente costumava abrir a recreação às 9h30 da manhã. E aí, às vezes, a gente tinha as mães dos pitoquinhos, né? Que acordam super cedo e aqueles pais para lá e para cá com aquelas crianças sem ter o que fazer. E aí isso a gente começou a perceber, não, vamos abrir mais cedo, vamos dar essa oportunidade, que aí talvez os menorzinhos vão mais cedinho. E ao mesmo tempo a gente vai até às 10 da noite, porque pelo menos os pais podem jantar tranquilos. E tem essa questão que os mais novinhos, geralmente de manhã cedo, já estão, entendeu? A mil. Já estão botando pavor. E eu lembrei agora, também uma questão pessoal, mas eu acho que acrescenta. O meu filho era bebê, a gente foi num hotel no Nordeste e foi imensa dificuldade para fazer o aquecimento do mamá. Um negócio que era tão simples, uma coisa tão básica assim, entendeu? Mas por ser um hotel turístico, logicamente que na praia, era um movimento grande e tal, mas eu entendo que a empresa ela tem que estar estruturada para receber pouca, uma lotação média ou muita gente, uma lotação máxima. Ela tem que estar adequada a esses momentos. Gente, foi um sofrimento para fazer o aquecimento do tal. Quase que eu entrei na cozinha do hotel, assim. Pelo amor de Deus, a gente estava no café, não tinha como fazer. E sabe como é que é a criança? Vai ficando intolerante, aquele negócio todo. Aí pega um hotel que dá atenção especial às crianças. Quando dá atenção especial às crianças, dá atenção especial aos pais. Sem dúvida. Porque não causa transtorno, não causa estresse, que às vezes são desnecessários. Tipo esse, pô, as coisas básicas, assim, vai esquentar papa, o próprio mamar, uma diversão, no caso de tentar dar uma liberdade. Tudo que os pais querem, às vezes, é ter um pouco de A gente fala respiro. Que a gente é um pouco rede de apoio dos pais durante o momento da viagem. Eu imaginei, né? assim, o papel da avó, de repente, sabe? Mas nem todo mundo tem a sorte de ter a avó para ajudar, né? E aí são pequenos detalhes que fazem muita diferença, né? Então, por exemplo, a gente tem dentro dos nossos dos quartos, quando vamos receber crianças pequeninas, o protetor de tomada, para já garantir que está tudo seguro, as cantoneiras nos móveis,
mais uma fechadura para a porta, porque a gente sabe que as sim, crianças que são eles abrem. rapidinhas, eles Nossa, abrem. olha, gosto de uma porta e de uma escada. É assim, pode dar um brinquedo, uma caixa de papelão, uma escada e uma porta, eles estão realizados. Exatamente. O problema é o perigo. O problema são os pais atrás que não descansam um minuto, né? É verdade. Então, acho que é justamente... eu tenho minha filha bem pequena agora, de 2 anos, mas nós temos dentro do hotel pessoas com gerações diferentes de filhos e a gente se coloca muito nesse lugar, né? O que aqui poderia facilitar a vida dos pais, né? Porque é isso, a gente quer entregar a diversão para a criança, mas a gente promete a tranquilidade e o descanso dos pais. Então, como que a gente deixa os pais mais tranquilos, né? É uma Copa Baby aberta 24 horas para os pais acessarem. Tem frutas... Uma Copa Baby? Copa Baby. Esse espacinho, uma mini quer cozinha. dizer que se eu tivesse no hotel com esse... Meu filho já não dá mais, 17, eu acho que ele já não mama mais, né? Em todo caso. Mas é uma facilidade tanto, uma coisa tão simples, né? Sim, e é um espaço super usado, justamente. Tem pais que preferem trazer as papinhas de casa e aquecem ali, aquecem uma mamadeira, lavar um pratinho, um talher, a gente deixa umas frutinhas, tem leite em pó também lá dentro. Então, é a conveniência para os pais, né, justamente. E tem uma palavra que agora me fugiu. Maldita memória. Tem uma palavra que é utilizada para quando as pessoas voltam, né? Recorrência. Uhum. Isso é muito importante porque não é fidelidade em si, porque as pessoas, logicamente, elas vão muito por tarifa, lógico que vão pela qualidade do serviço, pela disponibilidade, então a recorrência ela é relativa quando acontece, mas eu tenho certeza que quando alguém é bem atendido, é o diferencial para voltar. Sem dúvida, sem dúvida. A gente chega a ter pessoas que voltam mais de 10 vezes, praticamente uma vez por mês. Estão Daqui lá a pouco já estão conosco. chamando pelo nome. Mas a gente já chama, com certeza. E é muito bacana, porque assim como nós reconhecemos muitas vezes os clientes já chegam reconhecendo os nossos funcionários. Então já perguntam, e o fulano, há quanto tempo que eu não vejo? Não, ele vem amanhã e tal. Então, justamente, eu acho que é um acolhimento muito genuíno que a gente faz. A ideia é justamente que as pessoas se sintam muito à vontade conosco, né? Que pena que eu cheguei tarde, senão eu já ia deixar meu filho uma semana lá. Senão eu tenho que voltar a Porto Alegre, mas vocês fiquem com ele. Não, brincadeira, é brincadeira. Mas o que eu tenho notado, eu estou conversando com a Maria Clara Renz Tissot, que é gerente de marketing do Hotel Alpestre. Nós estamos falando sobre essa premiação, mas logicamente tudo que envolve o turismo, do ponto de vista da hospedagem, lá na Serra Gaúcha, em Gramado. O Alpestre se destaca por essa premiação e, logicamente, tem know-how para pensar em coisas além. O que eu tenho notado é que o turismo ele tem recebido, já é tradição, pessoas de todo o país, mas tem vindo bastante gente de fora. Isso se reflete também no hotel, não? Tem períodos mais, menos, né? Aqui, Argentina, Uruguai, Paraguai também esse ano. Mas são períodos mais específicos, né? Principalmente ali no verão, a gente sempre fala que muitas vezes no caminho da praia, né? A gente é uma opção. E também eles têm a Semana do Turismo, que é uma semana ali do feriado de Páscoa, eles têm um feriado mais prolongado, então a gente também tem muita gente vindo principalmente do Uruguai. Então, assim, pontualmente, em alguns momentos, sim, né? Mas acho que cada vez mais tem aparecido, mesmo de fora mesmo, da Europa, enfim. Mas é mais pontual ainda, né? A gente ainda... Semana retrasada. Eu estive lá, encontrei várias pessoas falando inglês, que eu não sei qual era a nacionalidade. Enfim, também não vem ao caso. Mas eu gosto de ficar acompanhando as placas do Chile, Paraguai... Uruguai, até bastante gente, bastante gente. Eu não sei se, no caso do verão, se é a passagem para a praia ou não, mas vi fora de temporada de veraneio também, Uruguai. E me chamou a atenção porque eu já vi vários de Punta del Este. Eu fico pensando, poxa, os caras de Punta vêm para cá, é porque alguma coisa boa realmente tem aqui. Sim. Né? Porque a gente gosta de fazer esse sentido contrário. Enfim, para eles virem, tem algum atrativo que não é só apenas a questão financeira pelo câmbio da moeda. Né? Argentina, eu acho que Paraguai eu já falei. E o Paraguai até me surpreende, porque eles têm que descer bastante, enfim. Mas por isso que eu perguntei, a questão de já se mostrar para outros países como forma de... Porque o dólar nos interessa, né? Da forma como está a paridade. Então, por isso que eu perguntei se o pessoal estava vindo muito de fora também. Sim. Mas é lógico
que tem desafios. Nem tudo são flores, embora estejamos falando da capital das hortênsias. Nem tudo são flores. Há desafios, são inerentes. A economia tem suas oscilações. Tem a questão dos aluguéis de imóveis por aquele aplicativo, por aquele sistema que todo mundo conhece, né? Eu posso falar aqui, que é o Airbnb. Enfim, não faltam desafios. E eu preciso fazer um intervalo e já já a gente volta aqui no Visão 360 para falar mais sobre o Hotel Alpestre, sobre essa premiação, este selo de qualidade para famílias e também esses desafios, tudo que eles têm pela frente. A cabeça, ela tá, já notei que ela está me olhando aqui, tá. É rapidinho, a gente vai fazer um intervalo e já volta aqui no Visão 360. Visão 360 está de volta e eu estava lendo aqui a premiação, rapaz do céu. Deixa eu exercitar aqui, vamos lá. TripAdvisor, logicamente todo mundo conhece, né? Travelers Choice Awards Best of the Best, edição 2026. O nome é pomposo, mas é para dar ainda mais pompa e circunstância assim, a essa premiação que o Hotel Alpestre de Gramado recebeu, com destaque numa lista muito seleta de estabelecimentos que recebem famílias, pessoas que vão, os casais com filhos e oferecem um serviço bem qualificado. Estar nessa lista significa não estar amanhã. Como é que funciona essa classificação? Porque isso é uma curiosidade que eu tenho. Entrou para essa lista seleta, de repente pode sair ou tem que fazer sempre tá correndo atrás para se manter nessa lista? Isso é uma premiação anual, né? Então, ano que vem vai sair uma nova lista. Então não dá para relaxar nunca. Não dá. É todo ano correndo, já pensando no ano que vem, na lista do ano que vem. Sim, claro, claro. E me diga uma coisa, quando eu falei em desafios, imagino que tenha muitos planos, alguns que não podem, talvez, né, virem a público nesse momento, mas qual é a sua... A coisa que está mais presente agora na sua mente em visão de futuro? Bom, nós estamos comemorando esse ano 40 anos, né, no hotel, e acho que eu sou uma pessoa bastante nostálgica. Então, assim, nós começamos lá dentro, entendemos que faz muito sentido a gente olhar para olhar para trás, para aí sim olhar para frente, né? Então, a gente tem feito um resgate muito bacana dessa história desses 40 anos. Entendemos que a nossa essência, que começou lá em 1986, ela ainda está aqui e que isso é o nosso grande diferencial. Então, quando a gente fala de futuro, a gente pensa em melhorar constantemente o produto, os serviços. O hotel não é fácil, porque é uma manutenção, uma renovação constante. Então, a gente quer um hotel que tem uma história, uma experiência de 40 anos, né, de hospitalidade, mas que tem uma carinha, um corpinho de 4 anos no máximo, né? Então, é um desafio bem grande, mas, sem dúvida, para nós é muito claro que o nosso futuro é esse, é manter essa nossa essência, é entender cada vez mais como encantar o nosso cliente. E é isso, nós estamos na lista, mas nós não somos perfeitos, né? Nós estamos sempre buscando melhorar, corrigir qualquer tipo de erro que pode acontecer, que acontece, né, no dia a dia. Claro, claro. E é isso. Não, e a Maria falou no bloco anterior, eu acho, a questão da concorrência, né? Logicamente que isso estimula a concorrência. Sim. Se estimula o alpestre, outros hotéis, outros estabelecimentos também estão de olhos. Não, eu quero também ter essa possibilidade. Querer é uma coisa, poder, bom. Outro negócio, aquela área é uma área muito grande. Sim. Né? Só o fato de manter aquilo já é um desafio. Manter com qualidade é um desafio ainda maior. Vocês têm alguma coisa a oferecer para os pais, além de lugar para ficar os filhos? Temos, sem dúvida. A gente hoje tem um restaurante próprio dentro do hotel,
que é o restaurante Le Pan, que atende muito bem também as crianças. A gente tem que falar sempre porque é um diferencial, né? A gente tem um cardápio que ele é baby e kids, então ele começa lá com papinhas para os 6 meses, 1 aninho já tem o cozidinho de carne com batata, então ele é dividido por faixa etária. Mas para os pais ele é uma excelente opção, e aí os pais podem deixar seus filhos lá na recreação, brincando, e ter realmente uma refeição especial, né? Um jantar especial. A gente tem uma adega com 80 rótulos de vinho, uma wine station lá para se servir e fazer degustação dos vinhos. Sem contar no ambiente todo ali, nosso de sala de estar, que é um ambiente que é feito, pensado para esse acolhimento, né? Então, a gente tem DJ, a música é de certa forma animada, inclusive, a gente não tem aquela música, voz e violão muito paradinho, a gente quer dar também uma experiência o pai e a mãe bacana. querem, poxa... Curtir também. Querem curtir, não apenas, né? Isso, então, a gente se preocupa muito com isso, né? A gente tem um espaço, um pequeno spa dentro do hotel também, e espaço de jacuzzi, de piscina, enfim, tudo também pensado para os pais, né? Por ser uma empresa familiar, e eu pergunto para vários convidados que vêm aqui para falar de empresas familiares, e é impossível a gente não lembrar, né? Nós tivemos 2 momentos traumáticos. Pandemia para todo o mundo, e a questão da enchente, que afetou muito a nós, gaúchos, né? Sim. Como é que vive uma empresa familiar estes momentos? Acho que para qualquer empresa é muito, muito difícil, né? Muito, muito complexo. A pandemia foi a primeira vez que o hotel ficou fechado, né? Porque nós trabalhamos 24 horas por 7, então foi a primeira vez que a gente fechou o hotel e era muito, muito triste entrar lá, porque a gente tinha que entrar para abrir janelas, arejar, ligar máquinas, né, para as coisas não estragarem. Então, foi um tempo bem complexo, assim. E aí, depois vieram também muitas restrições e cuidados. Mas eu acho que a gente aprendeu muito, né? A gente cresceu, apesar de ter sido um momento muito triste, muito complexo. Mas nós saímos, sem dúvida, uma empresa mais forte dali, tenho certeza, assim, família e empresa. E aí as chuvas também, de novo, né? A gente sofre até hoje, a gente tem certeza, consequência do que foi 2024. A gente pode dizer que o Rio Grande do Sul saiu do mapa turístico do resto do Brasil, né, em 2024. Literalmente, por não ter o aeroporto, não tinha nem como chegar. E hoje a gente tem um grande problema. A gente percebe assim que as notícias agora do clima, né, nos afetam a todo momento. Então, por mais que esteja acontecendo uma tempestade, alguma coisa de mais intensidade lá no oeste do Rio Grande do Sul, mas para quem não é do Rio Grande do Sul, que não sabe a distância de uma cidade a outra, né, a gente sabe que a gente acaba sendo riscado de novo lá dos planos das famílias, né? Então, isso até hoje nos afeta, e a gente sabe, a gente falou, é um novo normal. A gente agora tem que aprender a lidar com essa situação, né? Porque a gente sabe que as situações do clima vão acontecer e cada vez mais é muito falado sobre isso, né? Enfim, então, de novo, são os desafios, né, que a gente está todo dia pensando e trabalhando para vencer. Nós, gaúchos, e eu não canso de falar, quando recebo alertas, quando vejo previsão, eu fico com medo. Não adianta, a gente ficou traumatizado. Essa é a realidade. E as pessoas de fora, por desconhecimento ou por não querer arriscar, realmente, muitas vezes podem escolher outros locais, outros destinos, em virtude de tudo que a gente está passando. Pelo menos depois desse super El Niño, quem sabe as coisas se acomodem um pouco mais, né? Sim. Porque é aquela história. Ontem era a previsão de vento forte, veio aqui de madrugada. Aí tem granizo, aí tem tornado, aí tem ciclone bomba, aí tem um volume de chuva que está previsto para ser além de todo o mês, em determinados dias. É complicado. Eu entendo que realmente isso vai ter que passar, tomara que passe, mas ainda vai demorar um tempo. Apesar de que a gente ali, principalmente na região de Gramado e Canela, a
gente está muito feliz que esse ano para nós tem sido tranquilo, né? A questão climática tem chovido e tudo, mas a gente não teve nenhum problema com estradas, a gente não teve nenhum problema sério realmente não teve desabamento, então a gente ainda sofre por consequência, acho que muito de 2024, né? Porque tá tudo certo aqui, claro. Graças Bom, a Deus. Ótimo, que bom. E aí, como eu havia mencionado antes, nós temos um fenômeno que não é da Serra, que não é do Rio Grande do Sul, que não é do Brasil, é do mundo inteiro, ou grande parte do mundo. Há locais em que há limitações no serviço de aluguel, né? De moradias, aluguéis do chamado Airbnb. Isso, de alguma forma, afetou vocês? Acho que há alguns anos atrás, mais. Hoje, a gente oferece um serviço muito além da hospedagem, né? Então, assim, quem nos busca hoje normalmente não é quem quer uma cama e um chuveiro e passar o dia na rua, né, passeando. A gente hoje trabalha com um público que busca o entretenimento, o lazer, o produto. Então, tem piscinas na rua, tem as piscinas dentro do hotel, tem o parquinho infantil, tem quadra de areia, tem uma estrutura, a gente chama de uma estrutura de resort, né? Então, o nosso público dificilmente vai ser o público que vai estar comparando produto com produto, né? Olhando um apartamento ou uma hospedagem no alpestre. Então, já nos afetou, acho que mais no passado, mas hoje a gente entende que a gente já não compete diretamente com o público, né, do Airbnb, não. Eu acho que existe uma possibilidade de acomodação das coisas, tá? Porque vai ter o público que vai querer pagar mais barato, que vai querer apenas o lugar. Ok, e está tudo certo, acho que tem lugar para todo mundo. Quer dizer, será que tem lugar para todo mundo? E é aí que eu queria chegar. Existe, inclusive, uma determinação municipal limitando alguns tipos de empreendimentos, justamente porque Gramado chegou num ponto que ela precisa rever os seus conceitos e planejar melhor o seu futuro. Inclusive com o deslocamento não, mas a criação de um novo centro em determinada área da cidade, que é para justamente espalhar um pouco mais, né? Sim. A capacidade de receber mais gente em Gramado, na sua opinião? Vou falar com o chapéu de marketing, onde a gente está constantemente buscando pessoas, né, sempre. Mas olhando agora com o viés mais talvez de gramadense, né, de ser uma empresa familiar gramadense, a gente entende que as coisas justamente têm que mudar, né? A questão da infraestrutura, ela não está preparada hoje, mas o que a gente confia é que Gramado sempre foi além, né? Então, a nova centralidade já está sendo toda estruturada e pensada justamente para viabilizar essa circulação, né? Hoje a gente cresceu, então, uma cidade muito pequena. A gente tem os bancos, o hospital, a prefeitura, são todas bem no núcleo turístico, né, da cidade. E então a gente entende que sim, as mudanças têm que acontecer, mas as pessoas não acho que espaço nós temos, a gente tem que organizar as coisas, né? E eu confio muito que a cidade sempre pensou à frente, né? E está olhando para isso, sem dúvida. Sabe que eu fui atropelado, no meu carro, eu fui atropelado no centro de Gramado. Por pedestres. Por pedestres, Acontece. Exato. Porque é na frente do Festival de Cinema, é uma rua, né? Sim. Então a gente passa bem devagar, olha, claro, e a preferência sempre é do pedestre. Então, como não tinha pedestre passando, eu fui com o carro. Só que tinha uma pessoa que queria tirar foto com o palácio dos festivais. Uhum. E essa pessoa foi andando, prestando atenção no celular e ela atropelou meu carro. Então acontece isso, e ali é onde acontece o fervo maior, né? Mas a gente está falando de movimentação de pessoas, não tem outro, tem a questão do esgoto, do saneamento, de uma forma geral, tem a questão de abastecimento, então tudo isso tem que ser visto. Eu acho que é bom para a saúde de Gramado, para um crescimento sustentável. Realmente eu acho que é o movimento que está acontecendo agora. É impressão ou aumentou o turismo interno aqui do estado em relação à Serra também? Isso aconteceu, em 2024, acho que foi um grande momento de a gente não poder sair e os demais não poderiam chegar no estado, né? A gente sem o aeroporto, e aí acho que isso estimulou um turismo muito nosso aqui, né, no Rio Grande do Sul. Para nós, Hotel Alpestre, isso sim veio e ficou muito mais.
a gente costumava ter a grande parte dos meses do ano, a maioria, público principalmente de São Paulo, né? E hoje a gente já fez quase uma inversão. A gente tem os momentos onde São Paulo realmente é o estado de maior público, mas em muitos meses agora a gente fala com o Rio Grande do Sul, né? A gente entende que, inclusive por a gente ter essa característica agora mais de uma estrutura de resort, muitas pessoas que já conhecem Gramado, né, são aqui do Rio Grande do Sul, conhecem Gramado, não estão indo para necessariamente bater perna lá na Borges de Medeiros, né? Elas vão para um final de semana, para uns dias de descanso com a família para o Hotel Alpestre. Então, a gente tem visto muito essa migração assim, para esse público nosso regional, que nos vê como o destino, né? O Hotel Alpestre passa a ser o destino daqueles dias de lazer. Eu estava ignorando os universitários. A gente tem perguntas que chegam dos universitários, tá? E tem curiosidades que às vezes, mas só um pouquinho, eu preciso perguntar antes, aí sobra pouco tempo, mas essa eu tenho que fazer realmente, tá? Tá. Os universitários querem saber o seguinte, tem estrutura para as famílias, tem programa completo para as famílias, mas se a família tem pet... Nós hoje não recebemos pets, não. Não, e a título de informação é preciso, claro, né, deixar claro. Não, e a gente entende que tem ótimos produtos hoje em Gramado que já, inclusive, trabalham muito mais com esse foco, né? E acho que cada um está no seu Claro, nicho, né? claro. Hoje, justamente, a gente tem 145 apartamentos, então... Se pudesse, imagina 145 bichinhos lá dentro, talvez ia dar uma bagunça, né? O zoológico de Gramado é em outro lugar. Mas não que as crianças já não façam uma bagunça, mas hoje a gente está com as crianças lá dentro e elas estão correndo para todos os lados e estão no chão, então a gente pode ter um conflito, né? Tem muita gente hoje que tem os bichinhos, né? A gente ama, adora, mas tem aquele público que não gosta, não quer... O próprio e a gente barulho, tem que respeitar. O próprio barulho, que a gente tem que respeitar os bichos também. Não é só questão de dizer assim, não, só um pouquinho, não queremos bichos, tá? Mas vem cá, os bichos não ficam estressados também em determinados instantes? A gente chegou em julho a ter dias com mais de 150 crianças dentro do hotel. Pensa, põe um cachorrinho ali no meio, tadinho. Capaz dos pais trocarem as crianças na hora de ir embora. Não, me dá aquele... Não, para aí só um pouquinho, é outro. Meu Deus do céu. Não, mas isso, para quem se propõe a fazer esse trabalho, parabéns. Realmente, parabéns. Maria Clara Renz Tissot, gerente de marketing do Hotel Alpestre. Quase 40, né? Quase 40, agora em novembro, é isso? Quase 40 O hotel, anos. não eu, tá? Não, eu tenho certeza que é menos. Em relação a isso, não... Mas assim, 40 do hotel com um corpinho... Isso aí, né? jovem. De jovem. Exatamente. Muito obrigado pela presença. Muito obrigada. Convite feito, então, para as pessoas conhecerem, lembrando a premiação Best of the Best dos melhores hotéis no mundo, né? No mundo. No mundo. Não estou falando aqui, tá? Um fator regional, nacional. No mundo, para receber famílias, casais com crianças, com filhos. Muito obrigado. Parabéns pela premiação. Muito obrigada por me receber. É um prazer poder falar um pouquinho mais. E mais sucesso, viu? Mais muito sucesso. Obrigada. Vamos correr bastante atrás. Assim, ela fala como alguém que é da família, que tem orgulho, mas a gestora... Já vem junto. Não pode parar. E sabe como são os gringos, né? Os gringos não param realmente. Então, sempre, eu sou gringo, eu posso falar. Gente, muito obrigado a todos que estiveram com a gente aqui no Visão 360. Cada dia, um assunto que faz parte da nossa rotina e nesta sexta, algo mais leve para a gente encerrar a semana. Um baita final de semana a todos e a gente se vê na próxima segunda-feira, aqui na tela da Masper TV Infinitas Possibilidades. Tchau!